muito complexa, né? Então estou aqui para fazer esse diálogo com o professor Laurentino, com Francimar, que acompanha as comunidades quilombolas, né, do estado da Paraíba, conhece a realidade, está acompanhando diariamente a situação real do município, né? Então vai ser um prazer fazer esse diálogo, essa troca de conhecimento e de situação real do que estamos vivendo mundialmente. Muito bem. A nossa amiga Francimar. Chegamos. Sou Fernandes, eu faço parte de uma entidade que se chama ACAV, que é a Associação de Apoio às Comunidades Quilombolas. Né? Tento colaborar, já são 15 anos que a gente vem colaborando com as comunidades quilombolas. Eu conheço das 42 comunidades existentes hoje na Paraíba, né? Conheço 40 e conhecemos também a realidade que vivíamos e que vivemos hoje no Brasil, né? Então vai ser vou tentar aqui, né, colocar um pouco da minha experiência, né, do meu caminho junto às comunidades quilombolas, né? Porque esse trabalho só é possível porque tem uma parceria muito grande com todos os quilombos, né? E se não fosse essa parceria com as comunidades, a gente não conseguiria fazer esse trabalho junto. Muito bem, Francimar, só para explicar para os amigos qual vai ser a dinâmica do nosso trabalho, né? Infelizmente a gente teve que começar um pouquinho atrasado pelas dificuldades naturais de fazer uma live com uma comunidade quilombola. Vocês imaginam qual é a realidade quilombola brasileira hoje? É tudo muito precário, é tudo muito difícil, a vida é um desafio diário. Inclusive fazer uma live, então demorou, a Edinalva ali foi uma heroína conseguir estar participando com a gente desse bate-papo, né? Mas nós vamos fazer o seguinte, eu primeiro vou falar sobre a realidade quilombola do Brasil, com base na pesquisa que eu fiz, e eu vou ler em primeira mão para os amigos que estão nos acompanhando um trecho de um capítulo sobre quilombos, sobre fugitivos e rebeldes no Brasil escravista, do segundo volume de Escravidão, que ainda não sei se eu vou conseguir publicar esse ano ou não, em razão da epidemia. Mas eu vou ler um pedaço desse capítulo que fala sobre a realidade quilombola no Brasil. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre a situação da pandemia de Covid-19, e aí nós vamos ouvir a Francimar e a Edinalva sobre a realidade que elas estão vivendo hoje nas suas comunidades, né? Então eu vou começar lendo, se vocês me derem esse privilégio, é a primeira vez que eu vou ler um pedaço desse segundo livro, que ainda está sendo escrito. Eu acabei de escrever, na verdade, está sendo editado. São 4 parágrafos, mas eles falam um pouco sobre 3 parágrafos, sobre o que é a realidade quilombola no Brasil de hoje, tá bem? Então vamos lá, eu vou ler. Herança do período escravista, atualmente existem milhares de quilombos espalhados pelo Brasil. No início de 2019, eram 3.212 comunidades certificadas pela Fundação Palmares, órgão do governo federal. Com 1,2 milhão de moradores, dos quais 75% vivem em estado de pobreza extrema, os quilombos ocupam uma área de aproximadamente 1,2 milhão de hectares, o equivalente a 0,11% do território nacional. À primeira vista, parece muito, mas não é. Em acampamentos na África. Os seus habitantes eram conhecidos como quilombolas, calhambolas ou mocambeiros. A fuga, esse é o último parágrafo, já vou parar, viu? A fuga foi uma das formas mais frequentes e extremas de resistência ao cativeiro no Brasil escravista, pelos riscos que envolvia. Escravos fugitivos, quando recapturados, seriam imobilizados com correntes e colares de ferros em troncos de madeira, chicoteados, marcados a ferro quente, mutilados fisicamente, e no caso de reincidência, até mesmo mortos. A violência das investidas contra os quilombos pode ser medida pelos relatos segundo os quais, ao retornar a São Paulo em 1751, depois de atacar inúmeros redutos fugitivos numa região situada entre Minas Gerais e Goiás,
o bandeirante Bartolomeu Bueno do Prado levava como troféu pessoal colares com 3.900 pares de orelhas cortadas. Pelas leis portuguesas, o corte da orelha era uma das punições previstas para os fugitivos. Na primeira fuga, o escravo seria açoitado e marcado a ferro quente com a letra F, de fugitivo. Na segunda vez, teria a orelha cortada e nas demais poderia ser morto. Então, eu li esses 3 parágrafos para vocês terem uma ideia do que é a realidade quilombola no Brasil de hoje. Uma realidade de muita pobreza, de muita carência, de muito abandono por parte do Estado brasileiro e a origem dos quilombos no Brasil. Hoje, os quilombos, nesse primeiro semestre de 2020, os quilombos estão particularmente vulneráveis em função da epidemia de Covid-19. Essa epidemia começou lá na China, em Milão, em Madrid, em Londres, em Nova York, depois em São Paulo, Rio de Janeiro, mas aos poucos ela começou a migrar para o interior do Brasil e hoje está atingindo as comunidades mais frágeis, mais desassistidas. E os quilombos são um exemplo disso. Então eu quero só, antes de passar a palavra de volta para a Francimar e para a Edinalva, para falar das realidades que elas estão vivendo hoje, eu queria falar sobre essa epidemia, né? No mundo, já são 8 milhões de casos de pessoas infectadas com Covid-19 e 437 mil mortos, quase meio milhão. No Brasil, já são 44 mil mortos, quase 1 milhão de casos. E o Brasil é o segundo maior país com o maior número de casos de mortos no mundo, atrás, na frente da Inglaterra e atrás apenas dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm 2 milhões de casos e 116 mil mortos. Esses são os dados de hoje. Então essa é a nossa realidade. A realidade dos quilombos e a realidade da pandemia. Então eu queria voltar agora para a Francimar para ela nos contar qual é a realidade dos quilombos na Paraíba. A realidade dos quilombos nessa pandemia. E depois, novamente, para a Edinalva contar, especialmente no caso de Caiana dos Crioulos. Como é que vocês estão enfrentando essa situação tão desafiadora? Bom, hoje, os dados que eu tenho levantado sobre as comunidades quilombolas com relação a esse vírus, hoje já são 6 comunidades que tem com casos confirmados, com testes confirmados. Já tem uma morte, uma morte em uma das comunidades, uma senhora tem há 15 dias atrás, e que, bom, ele está acompanhando, não tem nenhum caso oficial. E o trabalho muito interessante das lideranças é que elas estão conversando com as comunidades, com as pessoas, para ver quem está com sintoma, para acompanhar e tentar encaminhar e orientar essas pessoas. Mas é uma situação bastante preocupante, porque mesmo nessas comunidades onde já tem os testes, já foram confirmados os casos, não está sendo testado outras pessoas. Nem a própria família, aquela pessoa que estava infectada, ela foi feito teste nos outros membros da família. Então, há uma apreensão e há esse... a gente não percebe esse trabalho mais intensivo para atender essas comunidades específicas de forma que possa fazer o teste mais intensivo naquela comunidade, porque o teste, a gente avalia que esse teste é uma forma da gente criar estratégias junto para que não se alargue e proteja o máximo possível aquelas comunidades. Algumas delas bastante isoladas, e como o Nalva colocou, ela chega hoje na cidade, a dificuldade que teve, por conta que choveu. Teve uma chuva que não foi uma grande, mas teve dificuldade de chegar na cidade. Tem outras com muito mais dificuldade ainda do que Caiana.
Então, o quadro hoje no Estado, até onde eu estou acompanhando, é esse, é um quadro que o vírus já se estendeu, na comunidade, já chegou nos quilombos da Paraíba. Os dados que a gente tem oficiais são esses. Nós sabemos que tem pessoas que estão fazendo teste na rede particular, né, por 2 motivos a gente soube hoje. Um é porque não procurou realmente o serviço público, né, acha que está sendo difícil, e outra também para não se expor. Então, procurando uma particular, de certa forma, elas estão fazendo o teste, que já receberam o teste positivo, e leva apenas para o trabalho para se afastar. Não estão colocando isso dentro dos dados oficiais. Então, a gente está vivendo essa situação com grande preocupação nas comunidades quilombolas. Né? Então, Caiana, né? Mas a Nalva vai contar um pouco da situação. Mas, por enquanto, o quadro é este. Tá bem, Nalva? Então, houve atendimento. Um atendimento que estava previsto para acontecer hoje na comunidade não aconteceu. Então, essa é a nossa preocupação nesse momento. Essas 2 jovens tiveram a graça de conseguir se recuperar. Né? Mas a nossa preocupação é com todas as outras pessoas da comunidade. Todas as outras famílias que estão vulneráveis a essa situação. Não só pela questão imunológica, mas a questão mesmo de atendimento. Né? E aí, quando se trata de um deslocamento, de um acesso a essa comunidade, de uma assistência à saúde, não se trata apenas de uma equipe de saúde ou de uma gestão, mas é de uma realidade que o Quilombo está vivendo hoje, que se nós precisarmos de um atendimento com urgência, nós não vamos ter na comunidade, principalmente agora, nesse período chuvoso. Se essas 2 jovens hoje, elas precisassem de um atendimento, não era só o fato da equipe não ter chegado na comunidade, que elas não iam ser atendidas, mas também para chegar até a cidade. Como é que faria para chegar? Né? Então, assim, é uma preocupação grande nesse período. A questão da segurança alimentar com as famílias. Se a gente não consegue ter uma proteção alimentar, se a gente não consegue ter uma segurança alimentar garantida, como é que vai ser os grupos mais vulneráveis? Sem falar de que toda a comunidade como um todo está vulnerável à situação. Mas a comunidade, ela hoje é composta por um grande número de idosos e crianças, que faz toda uma economia, que faz toda uma reserva na sua questão alimentar, na sua reserva alimentar, para conseguir fazer no mínimo as 3 refeições, com todas as dificuldades. Né? Mas nesse período agora, a nossa preocupação é em relação à assistência à saúde, é em relação à assistência à segurança alimentar, é em relação a gente ter um acesso que a gente possa se deslocar no caso de emergência, porque uma emergência lá no posto de saúde nós não vamos ter também atendimento. Né? Então há uma preocupação grande, principalmente nesse período, nesses 3 aspectos, principalmente. Porque se uma criança hoje ela não consegue se alimentar bem, e a nossa população negra, principalmente, que é mais vulnerável a esse vírus, a contrair esse vírus. Então, se as nossas crianças lá da comunidade, se os nossos idosos, que têm vários idosos com problemas de diabetes, problemas de coração, hipertensão, como que vamos socorrer? Como que vamos fazer? Essa é a nossa realidade de hoje. Acho que tanto a Francimar quanto a Nalva,
já sinalizaram a outra parte do nosso de uma pessoa que contraiu o Covid-19. Isso foi tratada de forma preconceituosa, de homem branco. Eu acho um tapa na cara na comunidade afrodescendente brasileira essa nomeação para a Fundação Palmares. Durante a campanha eleitoral, o presidente da República, quando era candidato, disse que tinha ido num quilombo e que os quilombolas eram todos folgados, que um deles, o mais magro, pesava meia tonelada, que não serviam nem para se reproduzir. Olha a linguagem. E que no governo dele não ia ter dinheiro para quilombo, não. Ou seja, nós estamos vivendo uma situação, não é só a pandemia, é uma situação horrorosa, é uma situação realmente assim, inaceitável sob qualquer ponto de vista, né? Civilizatório, humanitário, de cidadania. Então eu queria ouvir primeiro a Francimar e depois a Edinalva sobre essa realidade que transcende a pandemia, que é esse legado da escravidão que hoje se mostra numa face muito crua no Brasil. Pois é, como eu estou vendo, é como sempre a gente viu, né? E continua se intensificando essa opressão ainda mais. Se a gente fosse relatar aqui o que o nosso povo, né, o que nós já passamos, o que estamos passando com relação à discriminação, ao preconceito, daria para a gente ficar aqui muito tempo conversando, né? Mas na situação atual do Brasil, né, desde que esse governo agora, é uma preocupação assim, constante, diária. Porque não sabemos, não temos perspectiva de como isso vai ser para frente. Todos os processos praticamente parados. A gente tendo que acionar o Ministério Público, acionar a Justiça, para poder colocar um processo de território, demarcação de território, para pelo menos andar uma etapa. Então está sendo muito duro, né, as comunidades. A gente está um pouco sem rumo, sem direção, né? Todo esse processo que passa pela Fundação Palmares, que é do autorreconhecimento, uma pessoa que está lá, um indivíduo que está lá, a gente não... As comunidades que estão querendo fazer seu processo de autorreconhecimento, nos indaga, né? Vale a pena a gente mandar um gestor que já está dizendo que vai fazer? Então, a gente está vendo com muita preocupação, há uma desestruturação e uma desmobilização nas comunidades que tinham iniciado seu processo de demarcação. Isso está criando conflitos em algumas comunidades. Estou acompanhando um conflito agora no Sertão, e de uma comunidade, parte do território de Caena do Filho. Então, você tem aí uma situação bastante delicada, né? Porque se você não tem território disponível, você não produz, ou a produção é muito pouca. Então, como ligar, como ter segurança alimentar autossustentável se não tem território? Então, esse é um aspecto bastante complicado, que a gente está vendo aqui no Estado, as comunidades cada vez mais dependendo de programas sociais, né? E a gente pode fazer avaliação, é necessário, mas não é o que se deseja para as comunidades, na sua autonomia, no seu desenvolvimento. Então, é uma situação complexa, né? E sem falar todo esse aspecto do racismo e da discriminação que a gente conhece tão bem na pele, né? Então, pessoas que deixam de ir à cidade para não ser olhada diferente, são testemunhos vários. Adolescentes deixando as escolas por não suportar o racismo em cima deles. Então, é uma situação complexa, né? A gente tenta não desanimar, porque essa tem que ser a nossa mola, essa é a nossa missão de trabalho, é não desanimar, mas é com muita dureza.
mesmo. A gente vê o próprio INCRA, os recursos destinados à questão quilombola no Brasil, zero. Que está se alcançando um pouco em algumas situações, que foi o caso da Caiana, foi através de um pedido do Ministério Público Federal, a Defensoria Pública, para que o governo desapropriasse aquelas fazendas daquele território. Porque o governo estava sendo obrigado a pagar uma multa se não fizesse isso. Então, foi simplesmente por isso. Não foi uma vitória, não foi uma conquista a partir do governo Bolsonaro. Foi através de uma ação da comunidade junto ao Ministério Público. E as outras estão com processos abertos, conflitos na comunidade, lideranças ameaçadas. É uma interrogação para frente, né? Uhum. Nalva, qual é a sua visão desse panorama que a gente traçou até agora? Então, professor, a pandemia, nesse período atual que estamos vivendo no Brasil, ela não causou só uma deficiência, uma revolução da situação. Estamos vivendo de ajudas, de doações de cesta básica, de pequenos grupos e organizações que estão nos ajudando enquanto comunidade. As famílias não estão podendo trabalhar nas construções civis, que é onde tira o seu maior sustento. A cultura, a agricultura, é apenas uma forma de sobreviver. É uma subsistência. Mas as famílias vivem praticamente dos benefícios sociais. Então, nesse período agora, eu vou dizer que, graças a Deus, a gente está num período favorável, chuvoso, porque assim as famílias estão conseguindo plantar e colher um pouco, pelo menos, nesses poucos meses que estamos enfrentando essa dificuldade. Mas no contexto geral, no total, como um todo, a Caiana está passando por grande dificuldade. A gente está tendo que solicitar intervenção do Poder Público Federal, da Defensoria Pública, do Ministério Público, para a gente conseguir barreira sanitária, para a gente conseguir ter um acesso, porque se a gente não tem um acesso, a gente não tem assistência à saúde, a gente não tem assistência à educação, a gente não tem acesso à assistência social. E uma realidade, um fato real que estamos presenciando, temos que viver com isso. Hoje eu levei em 13 quilômetros da Caiana, do quilombo até a cidade, são 13 quilômetros. Eu tive que levar mais de hora, quase hora e meia, para chegar até a cidade. E nesse momento, quando a comunidade está precisando de uma barreira sanitária, segurança alimentar, assistência à saúde, a gente está tendo a construção de um pedaço de calçamento dentro da comunidade, em um trecho que não é a menor prioridade. Nesse momento, para a comunidade, não é. Nesse período está sendo construído 2,5 km de calçamento dentro da comunidade. Num trecho onde, com chuva ou com sol, a gente consegue circular. Dentro da comunidade. Agora, o acesso da cidade até a comunidade está numa situação totalmente precária. Com esse acesso, como que a gente vai ter assistência médica? A educação, nesse período, está parada. As aulas estão acontecendo da forma remota, não foi possível por conta do sinal de internet. Então, os professores estão levando... Explorar algumas possibilidades de solução para essa dura realidade que nós vimos até agora, né? O abandono dos quilombos, das comunidades quilombolas pelo poder público brasileiro,
A realidade do racismo, a realidade da desigualdade social, que eu acho que é nossa grande herança da escravidão. A gente está vivendo um momento de muita desesperança no Brasil, né? As pessoas realmente estão muito tristes com tudo que está acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente não pode jogar toalha, não pode perder esperança, né? Se a gente perder a esperança, aí é que a coisa não vai acontecer mesmo, não vamos chegar a lugar algum. Então, eu queria aproveitar esses minutos finais que nós temos para explorar, primeiro com a Francimar e depois com a Edinalva, o que vocês acham que pode ser feito? Primeiro, para os milhões de brasileiros que não conhecem a realidade quilombola no Brasil, o quilombo é uma coisa distante, como se fosse até uma coisa exótica, como se o quilombo fosse uma coisa descolada da realidade brasileira, né? Quando não, eu acho que o quilombo é a grande herança africana que nós temos, uma realidade cultural riquíssima, que deve ser muito valorizada, tem que ser muito apoiada, né? O que as pessoas podem fazer, primeiro, para entender melhor a realidade quilombola e eventualmente, ajudar os quilombos? A Nalva estava falando aí, não tem internet, a escola é precária, eu não tenho acesso. O que as pessoas podem fazer para, primeiro, conhecer e depois ajudar? E também a realidade da grande África brasileira, né? Especialmente o que o Brasil branco, esse Brasil que nunca sofreu a dor da escravidão, pode fazer para ajudar a enfrentar esse legado terrível que nós temos, que é a desigualdade social e o racismo no Brasil. Francimar. Bom, um pouco difícil, mas um aspecto que o senhor colocou, né? É primeiro conhecer que realidade é essa. Porque as pessoas falam muitas vezes do quilombo com essa ideia, achando que vai... Eu me lembro muito bem que professores e também alguns alunos da universidade, há algum tempo atrás, me ligavam perguntando como era que podia entrar no Caiana, se eles falavam a mesma língua que nós, se eles se vestiam como nós. Isso não faz muito tempo. Então, não tem ideia, não conhece a realidade. Então, um aspecto é primeiro conhecer que realidade é essa. Então, se a gente pensar a Paraíba, ela tem, os quilombos começam a ter uma visibilidade, aqui na Paraíba tem tido alguns avanços com relação à implementação de algumas políticas, né? A gente pode destacar a questão do acesso à água, do semiárido, do cisterna. Eu acho que quase 100% já está atendida pelo governo do Estado. Então, tem uma abertura maior nessa questão de alguns programas. Mas na questão da educação, da saúde, precisa muito um olhar do poder público diferenciado. E da população no geral, né? desse engajamento. E eu diria, nesse período especificamente, eu vou dizer aqui, é uma solicitação do movimento quilombola aqui na Paraíba, que o poder público estadual da saúde, né, no aspecto da saúde, que possa levar a testagem nas comunidades quilombolas massiva. É uma preocupação, a gente está vendo isso, a gente tem poucos casos, se a gente for falar em termos de números, são 14 casos em comunidades, mas a gente tem uma morte. E uma morte não é pouco, mesmo sendo uma senhora. Cada morte de cada pessoa, ela é triste, ela é preocupante. Então, uma das reivindicações, a gente já está preparando material para o poder público, para a Secretaria de Saúde do Estado, que possa atender todo mundo. Isso seria o ideal. Mas, dadas as dificuldades que a gente já falou, do acesso, do isolamento, do racismo vivido pelas comunidades, isso possa ser feito com um olhar diferenciado.
Então, nesse momento, é isso. E no geral, seria que as pessoas se engajassem nas grandes lutas dos quilombos da Paraíba e do Brasil. Muito bem. Nalva, como é que você vê essa realidade hoje? O que se pode fazer? Quem quiser conhecer melhor Caiana dos Crioulos, a realidade dos quilombos e ajudar, o que se faz? Então, professor, Caiana dos Crioulos, professor, é o quilombo que a gente identifica hoje, o grande potencial para o turismo. Então, a gente consegue hoje, quem conhece Caiana sabe que Caiana tem sim possibilidade de sobrevivência. Tem sim como as famílias sobreviverem, né? Nós temos um potencial para o turismo enorme, inclusive para o turismo do município, não só da comunidade, do município, da região, né? Então, essa seria uma saída, investimento no turismo. Seria os governantes investir no turismo, no acesso ao nosso quilombo, porque através do turismo a gente consegue fazer com que as famílias produzam, comercializem e desenvolvam a sua cultura. Então, o turismo seria uma saída. Agora, a gente precisa ter um bom acesso. A gente precisa ter uma boa assistência do poder público, como um todo, municipal, estadual e federal. A gente precisa, seria uma saída, é uma saída o turismo, né? Então, assim, Caiana hoje recebeu o território. Felizmente recebemos o território, só que foi agora no começo da pandemia, porém, não deu tempo ainda, a comunidade fazer o que a gente planeja, né? Desenvolver as atividades de subsistência, né? De sustentabilidade. Mas uma coisa já está garantida ao nosso território, né? Falta ainda a entrega de uma parte, de uma área, né? Mas pelo menos a gente já tem a garantia. E esse ano, principalmente agora nessa pandemia, é como as famílias da Caiana estão conseguindo, professor, ter um resultado satisfatório. Porque hoje estão trabalhando em uma área que antes apenas tirava o grão, não tinham direito nem aos restolhos da cultura para os seus animais, mas hoje todas as famílias têm acesso à área para plantar e já estão colhendo, né? Então, o território, potencializar, desenvolver as atividades produtivas é outra saída. Só que para isso, professor, a gente precisa de um bom acesso para escoar a produção. A gente precisa de um bom acesso para receber turistas, para receber visitantes, que é onde vai gerar a nossa economia, né? Então, Caiana tem sim como sobreviver, como se manter, como sobreviver. O que a gente precisa e o que a gente solicita do poder público, na instância municipal, estadual e federal, é que seja investido não só em Caiana, mas em todas as outras comunidades quilombolas. Falo de Caiana porque é a realidade que eu estou vivendo, que eu conheço, mas todos os quilombos têm sim como sobreviver. A questão, uma das questões é o território. Hoje a gente tem família na comunidade que não conseguia criar uma galinha no quintal, porque não tinha espaço, mas hoje a gente tem um território. A gente tem área para plantar, para produzir. Só precisamos de investimento no nosso acesso. E a gente vai continuar lutando. A gente vai continuar lutando pelo nosso acesso, pela nossa estrada. Porque uma das dificuldades do nosso quilombo é a dificuldade de nós expressarmos a nossa realidade, a nossa dificuldade, o medo que as pessoas têm, o medo que os nossos irmãos quilombolas têm, por tanta opressão que já passaram, de expressar a dificuldade, de falar a realidade. E na maioria das vezes, esconde a nossa realidade. Então, quando escondo a minha realidade, a minha dor, ninguém vai saber que estou sofrendo. Então, se eu escondo o que eu estou sentindo, quem vai saber que eu estou sofrendo? Então, é preciso que os quilombos, é preciso que quem tiver medo, gente, não tenha. A gente vive num país democrático. A gente vive e precisa fazer valer a nossa democracia. Ninguém pode tirar um direito que é nosso. Ninguém pode tirar um direito que é nosso. Agora, precisamos falar, precisamos ter coragem. E é por isso que eu estou aqui. Fazer esse diálogo com vocês hoje, dizer que a gente vai continuar lutando. Vamos continuar resistindo. Muito bom.
Muito bom, Nalva. Muito bom, Francimar. Eu queria, antes de terminar, sugerir para os amigos que queiram conhecer mais a história, a realidade dos quilombos brasileiros, 2 livros. Existe muito conteúdo na internet, tem muita bibliografia, muito importante, mas esses 2 que eu vou apontar são obras de referência e merecem muito ser lidas. O primeiro é Liberdade por um Fio, uma coletânea de ensaios muito preciosa, boa de ler, fácil de ler, e coordenada pelo professor João José Reis e pelo professor Flávio dos Santos Gomes. Um livro fácil de achar e muito bom de ler. O outro é um livro do próprio professor Flávio dos Santos Gomes, que é Mocambos e Quilombos, uma história do campesinato negro no Brasil. Também um ótimo livro que eu recomendo. Então eu queria, já encerrando, da minha parte, deixar 2 mensagens. Eu acho, primeiro, o Brasil enfrenta grandes dificuldades nesse momento, mas talvez os quilombos sejam um sinal de esperança para nós, porque os quilombos sempre foram uma história de resistência, de enfrentamento de grandes dificuldades. Então, os quilombos podem ser um sinal de esperança para nós brasileiros nesse momento que exige de nós muita resiliência, muita paciência, muita esperança e muita coragem. E, por fim, também a ideia de que é preciso ter muito cuidado com o voto. Os quilombos e toda a realidade social brasileira envolvem políticas públicas, e políticas públicas se decidem no voto, na urna. Então o voto tem que ser consciente, nós temos que eleger políticos e partidos que se preocupem com essa realidade. E isso é o preço da democracia. Se a gente votar errado, o resultado vai ser e precisamos principalmente votar conscientemente em cada eleição, levando sempre em conta as políticas públicas que terão consequência na forma do nosso voto. Então, gente, eu acho que estamos encerrando, já lá se vão 1 hora. Eu queria agradecer a Francimar, foi um grande prazer, uma alegria, um privilégio participar com você, Francimar, parabéns pelo trabalho. Agradecer a Edinalva, que teve a iniciativa, essa live só está acontecendo por iniciativa dela, e é uma honra participar com essa comunidade de Caiana dos Crioulos, que eu adoro, eu amo Caiana dos Crioulos. Muito obrigado. A gente também, foi um prazer muito grande e um privilégio com o professor. Contamos com o apoio do que incentivou bastante nessa parte. A CAB, nós estamos à disposição para quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Os dados que a gente tem são todos disponíveis para quem quiser consultar, para quem quiser saber o que nós estamos fazendo. Porque eu acho que quanto mais a gente conhecer, mais possibilidade a gente tem de intervenção junto com as comunidades quilombolas, né? E aí, só quando o Nalva fala que o turismo, né? O senhor do lado, o Francimar do outro. Um agradecimento especial aos meus companheiros e companheiras que compõem a direção da Associação da Comunidade. São eles, professor, que me ajudam no dia a dia, que me dão força no dia a dia a seguir em frente com a luta. Eu conto com cada um deles e em todos os momentos eles estão ali à disposição para a gente lutar junto pela nossa comunidade. Então, agradecer a direção da associação, agradecer a PAN TV Web, que está aqui fazendo esse trabalho maravilhoso com a gente, né? A TV 247, né? Ao Eudes Vidal, que sem o apoio do Eudes também, né, não estaria aqui fazendo esse momento, ele que fez toda a intermediação, articulação. Abraço, Eudes. A Jonatas, da Copsol, grande amigo que recorri e pedi ajuda, e está aí com a gente até fazer acontecer, né, Jonathan? Abraço. A Secretaria da Mulher, a Umará Castelo, a Recide, a CECENEC, a ACAD, a Dinha Atelier, né? É uma das grandes colaboradoras para fazer esse momento acontecer.
e a agradecer aos donos do espaço aqui, né, na pessoa de Luzirene, na pessoa de Fabrício, ao Sistema Dinâmico de Ensino, Cantinho do Saber. Obrigado a todos que contribuíram para que nós pudéssemos estar aqui hoje e fazer esse diálogo tão preciso, né, tão necessário.